Vamos resolver aquele vídeo da dissolução de NaOH em água, para a gente ter uma ideia de qual o valor de variação de entalpia. Eu vou resolver um daqueles dois experimentos, que na verdade foram repetições. Então esses dois resultados eles têm que ser compatíveis, levando em conta as diferentes quantidades de NaOH dissolvidas. Então eu só vou resolver aquele onde a gente dissolveu mais NaOH. Vocês vejam como é que são os cálculos e repitam para o primeiro experimento, onde eu dissolvi menos NaOH. Depois que vocês normalizarem para o molde de NaOH, o resultado tem que ser o mesmo. Mas vamos lá, com calma. Então, qual era o nosso sistema e qual era a transformação que a gente usou nesse exemplo? NaOH, que é a soda cáustica, sólido. Então, eu coloquei no segundo experimento 37,1 gramas. Essa foi a massa de NaOH sólido. E eu dissolvi em água líquida usando 300 ml. E essa proposta de transformação, Na mais aquoso, ou seja, interagindo com muitas moléculas de água em volta, mais OH menos aquoso, interagindo com um bando de moléculas de água em volta, essa proposta de transformação, ela se revelou possível. Eu consegui observar, eu vi que o NaOH sólido, 37,1 gramas, se dissolveram em 300 ml de água líquida, formando isso aqui já é o que a gente imagina, né? A substância dissolvida, isso vale para qualquer substância. Dissolveu em água significa estabeleceu interações com a água, deixou as interações que existiam no sólido e estabeleceu interações com a água, ficou circundada por moléculas de água. Isso vale para qualquer substância que dissolve, que se mistura completamente, perfeitamente com água. Então eu vi que essa proposta de transformação aconteceu, então eu posso dizer que ela é exergônica. Então quando a gente testemunha, quando você num experimento vê que a proposta de transformação ocorre, você pode dizer, ela ocorreu, então é espontânea. Agora, o aspecto que a gente resolveu estudar desse exemplo é, qual será, sendo espontânea a reação, qual será a variação de entalpia? Será que é positiva? Será que é negativa? E qual o valor, qual a quantidade de energia na forma de calor à pressão constante? Isso equivale à variação de entalpia. É o calor trocado entre ambiente e sistema à pressão constante. Então, isso aqui aconteceu, vocês viram, foi num becker aberto à pressão ambiente. Então essa pressão, a pressão atmosférica, ela permaneceu constante. A pressão foi constante igual a 1 atm. E foi constante. Será que vocês estão vendo aí? Vou repetir. Pressão 1 atm e foi constante. Toda vez que você realiza um experimento, estuda uma transformação, mantendo a pressão constante, o volume pode variar, mas a pressão você garante que é constante. Toda vez que você faz isso, a energia na forma de calor, ou simplesmente o calor trocado entre ambiente e sistema, equivale à variação de entalpia. Então eu quero que vocês lembrem sempre disso. Pressão constante significa o calor trocado entre ambiente e sistema. A pressão constante, esse pezinho, significa que o calor medido, o calor que você determinou, que foi trocado entre ambiente e sistema, ocorreu a pressão constante. Ele equivale à variação de entalpia. Então esse é um jeito experimental de você determinar os ΔH de uma transformação. Mantém a transformação a pressão constante, mede o calor. O calor equivale à variação de entalpia, e a gente já viu que a variação de entalpia é um ótimo indicador na variação na intensidade das interações. Okay? Um outro detalhe importante, a gente deve sempre pensar que quando a gente realiza um experimento, e essas condições, elas devem, a princípio, serem as condições mais próximas da situação da célula, a gente supõe, além da pressão constante, a gente pressupõe também a temperatura final igual à temperatura inicial. Então, depois de muito tempo acontecendo o experimento, essa é uma generalização, que num caso ou outro a gente pode tecer comentários mais específicos, mas como uma generalização, você realiza o experimento iniciando numa temperatura. E você analisa o experimento no final, depois que a temperatura voltou ao mesmo valor inicial. Quanto mais você conseguir manter essa temperatura sem variar muito, melhor, por questões práticas que depois a gente discute. Mas a gente deve sempre pensar que a temperatura final é igual à temperatura inicial. Durante o processo, a temperatura pode variar, e na verdade é essencial, entre aspas, que ela aconteça. No nosso caso, é essencial que exista uma variação de temperatura. É só por causa disso, pela forma como o nosso experimento foi montado, que a gente consegue descobrir a variação de entalpia. A gente vai usar esse artefato até de variação de temperatura para calcular a variação de entalpia. Mas a regra, pessoal, é que esses processos que a gente estuda, eles sejam analisados sempre a pressão e temperatura constante. Quanto mais você deixar a temperatura constante, mais segura é a análise de todo o processo. Ok? Bom, isso foram breves considerações iniciais para a gente poder finalmente começar os nossos cálculos. Então vamos lá. A reação, a proposta de transformação era essa. Pergunta, qual é o ΔH? Então observem qual foi o resultado desse experimento. A gente começou o experimento, a temperatura inicial era 20, não lembro, mas eu acho que era alguma coisa como 24,8 graus Celsius.
Não sei. Bom, depois vocês vejam aí, eu não vou abrir o vídeo de novo. Depois vocês confirmem, por favor. Tá, eu vou usar como se fosse 25, tá? Temperatura inicial 25 graus Celsius. Depois vocês vejam no vídeo se é isso mesmo. E, então estava tudo 25 graus Celsius, temperatura ambiente. Quando eles começaram a misturar, a temperatura do sistema foi aumentando, chegou num valor máximo e aí depois começou a diminuir devagarzinho. A colega Margarida fez um gráfico lindo com essa variação de temperatura. Obrigado, Margarida. Então, esse foi o procedimento, a observação. Começou a dissolver, a temperatura foi subindo de 25, atingiu um valor máximo e depois começou a diminuir. Esse valor máximo, colegas, é indispensável para os nossos cálculos. Esse valor máximo, eu vou colocar assim, T máximo, que foi o que surgiu durante o experimento, foi 52,3. Depois, de novo, desculpa pessoal, eu não sabia exatamente de cor, mas eu acho que foi 52,3. Tá certo? Esse foi o valor máximo. De maneira que a diferença entre o valor máximo e o valor inicial, ou seja, o nosso ΔT, eu vou colocar um ΔT entre aspas, a nossa variação de temperatura que aconteceu durante o fenômeno foi de 27,3 graus Celsius. Esse valor aqui eu tenho certeza que está correto. Tá certo? Eu só não lembro de cor se isso aqui era 25, ou 24,8, ou 25,1, sei lá, isso aqui 52,3, 52,4. Eu não lembro esses valores, mas eu sei que o ΔT desse segundo experimento, essa diferença entre o valor inicial de temperatura e esse pico de temperatura que o sistema atingiu, essa diferença era 27,3 graus. Ok? Eu acho que isso aqui era 25,1 e isso aqui 52,4. Acho que era alguma coisa assim, né? Que aí dá 52, eu acho que era isso. Bom, enfim, isso aqui é o essencial, isso aqui está correto. O ΔT é 27,3 graus. Tá bom? Agora observe, pessoal. Como? Aí a gente começa a interpretar o experimento. Como é que a temperatura passou de 25,1 para 52,4? Um sistema que estava a temperatura ambiente, de repente você misturou as coisinhas lá e a temperatura bruta subiu. A nossa explicação é que quando água e NaOH sólido entraram em contato, as interações que existiam entre as partículas, elas mudaram. Antes existiam interações entre Na e OH. E entre moléculas de água. Quando eles entraram em contato, surgiram novas interações entre o Na+, e as moléculas de água, e o OH- e as moléculas de água. Essas novas interações, elas estão num nível energético mais baixo, são interações mais fortes, lembrem sempre disso. Interações no nível energético mais baixo são interações mais fortes. Então, se você somasse as intensidades das interações que existem, que passaram a existir aqui, essas intensidades eram maiores do que as interações que existiam aqui. Surgiram interações mais fortes quando o sistema se modificou desse estado inicial para esse estado. A entalpia diminuiu. Entalpia é energia de interação. Quanto mais intensa a interação, mais baixo o nível entálpico. Então, se você fosse pensar no nível entálpico, fazer uma representação breve, do nível entálpico do sistema, quando ele era composto por NaOH sólido e água líquida, estaria aqui, nessa altura. Depois que o sistema passou a ser composto por Na dissolvido e OH- dissolvido, o nível entálpico caiu para cá. Então, a entalpia inicial estava aqui, a final caiu para cá. Essa energia de interação foi lá para baixo, surgiram interações mais fortes. E para onde foi a entalpia que existia quando as interações eram mais fracas e passaram a ser mais fortes? Para onde foi essa diferença de entalpia? Ela se transformou. Ela se transformou em energia cinética. Energia cinética das partículas. E quem indica a energia cinética das partículas de um sistema? A temperatura. Quanto maior a energia cinética das partículas de um sistema, maior vai ser a temperatura do sistema. É por isso que esse sistema esquentou até 52,4 graus. Porque a entalpia de interação mudou, passou a ser entalpia de energia cinética. E aí a temperatura aumentou. E a temperatura aumentando, o sistema começou a perder entalpia para o ambiente. Ok? Mas o ponto essencial que eu quero que vocês percebam e lembrem é que essa elevação de temperatura ela é resultado de uma transformação no tipo de energia que compõe a entalpia. Deixou de ser interação, passou desse nível de entalpia para esse nível de entalpia e essa diferença de entalpia surgiu como energia cinética. Essa é a origem do aquecimento do próprio sistema resultante da mudança no padrão de interações. Agora, preste atenção. Nós vamos usar uma aproximação aqui. Quanto será de entalpia que virou energia cinética? Esse valor é essencial, porque esse valor de energia cinética que surgiu, ele vai ser equivalente à variação de entalpia. Então presta atenção. A entalpia, a energia cinética, a entalpia que se transformou de interação para energia cinética, ela foi capaz de aumentar a temperatura do sistema em 27,3 graus Celsius. Isso é uma aproximação. Toda essa discussão agora é uma aproximação, mas é uma aproximação válida. A gente vai chegar num valor bem legal de variação de entalpia. Mas presta atenção. O sistema estava 25 graus, 1, e subiu para 52,4. Então a entalpia que se transformou em energia cinética, ela foi suficiente para aumentar a temperatura do sistema de 25,1 para 52,4 graus. Que quantidade de entalpia
que quantidade de energia na forma de calor é capaz de aumentar um sistema composto por 300 ml de água, 37,1 gramas de NaOH, em 27,3 graus. Essa energia esquentou o sistema de 25,1 para 52,4. A gente tem como descobrir quanto de energia é capaz, é suficiente para aumentar a temperatura desse sistema em 27,3 graus? A gente tem sim uma informação, desde que a gente faça a seguinte aproximação. Presta atenção. Eu vou considerar que todo o sistema é composto só por água, 300 ml de água. É uma aproximação, porque é composto também por NaOH, lógico, mas eu vou desconsiderar. Vamos supor, só tem 300 ml de água. Então o calor envolvido nesse processo, ele foi o calor suficiente para elevar de 25,1 a 52,4, 300 ml de água. Isso é indispensável. 300 ml de água. Passaram de 25,1 para 52,4. Quanto de calor é necessário para fazer essa transição de temperatura em 300 ml de água? Primeiro ponto, eu tenho que lembrar que 1 ml de água equivale a 1 grama de água. Isso aqui é a densidade da água. A água tem uma densidade de 1 grama por ml. Então, se eu estou pensando em 300 ml de água, eu estou pensando em 300 gramas de água. Então, o calor envolvido nessa transformação, ele foi suficiente para esquentar 300 gramas de água, 300 gramas de água, de 25,1 para 52,4. Esse é o calor que surgiu como resultado da transformação. Esse é o calor que esquentou o sistema de 25,1 para 52,4. E mais importante, meus amigos, esse é o calor que vai ser completamente perdido para o ambiente, porque o nosso sistema está em contato térmico. Okay? Antes de ser perdido para o ambiente, e pelo fato de ele ser perdido para o ambiente numa velocidade relativamente baixa, ele foi capaz de esquentar momentaneamente o sistema de 25,1 para 52,4. Ainda bem, porque só assim a gente pode chegar a um valor aproximado de ΔH. Então é como se o calor estivesse sendo perdido para o ambiente. Mas durante um tempo ele ficou meio que aprisionado e serviu para elevar a temperatura do sistema. É graças a esse breve intervalo de tempo onde a entalpia mudou de energia de interação para energia cinética e que fez a temperatura do sistema aumentar, é graças a esse breve momento que a gente é capaz de calcular o ΔH, usando essa aproximação. Esse calor, que ainda não foi perdido para o ambiente, foi capaz de aumentar em 27,3 graus 300 gramas de água. E a gente tem uma relação fundamental que todos devem lembrar sempre. É importante que eu vou escrever até aqui. Esse é um padrão. A unidade de energia chamada caloria é uma quantidade de energia que altera em 1 grau 1 grama de água. Então, se você quer elevar em 1 grau 1 grama de água, transfere para esse 1 grama de água uma caloria. Okay? Se você quer elevar em 1 grau 1000 gramas de água, transfere para essas 1000 gramas de água 1000 calorias. Se você quer levar em 10 graus 1000 gramas de água, transfere para essas 1000 gramas de água 10.000 calorias. Tudo isso você faz com regra de 3. O padrão fundamental é 1 caloria altera em 1 grau 1 grama de água. O que a gente teve aqui? A gente teve uma certa quantidade de calorias, de entalpia, que foi capaz de aumentar em 23,0 graus 300 gramas de água. Okay? Se você sabe que 1 caloria altera em 1 grau 1 grama de água, você consegue, por regra de 3, descobrir que X calorias alteram em 27,3 graus 300 gramas de água. É só multiplicar 27,3 por 300. 1 caloria altera em 1 grau 1 grama de água. X calorias vão alterar em 27,3 graus 300 gramas de água. Então a regra de 3 é 1 caloria altera em 1 grau altera em 1 grau 1 grama de água. X calorias vão alterar em, qual foi o ΔT máximo? 27,3 graus 300 gramas de água. Então multiplica por 27 aqui, multiplica por 300, o resultado vai ser X igual a 8.190 calorias. Isso aqui é a quantidade de entalpia que se transformou de interação, energia de interação, para a energia cinética. Esquentou o sistema e lentamente foi sendo perdido para o ambiente. É a entalpia que vai ser perdida para o ambiente quando o sistema deixar de ser isso e passar a ser isso. Tá certo? 8.190 calorias. Então isso aqui já é uma resposta. Isso aqui já é uma resposta. Quanto de entalpia saiu do sistema quando o sistema passou daqui para cá? 8.190 calorias. Isso aqui já é uma resposta. Certo? E presta atenção, eu uso o verbo saiu do sistema. A entalpia estava aqui, misturou, esquentou até 52,4 e aí aos pouquinhos foi voltando à mesma temperatura inicial. Quando tiver voltado exatamente à mesma temperatura inicial, terão saído do sistema 8.190 calorias.
Okay? Então a entalpia saiu do sistema nessa transformação. Quanto de entalpia? 8.190 calorias. Eu desconfio desse valor, ou esse valor é possível ser atingido, porque durante um tempo a entalpia ficou aprisionada no sistema como energia cinética e foi a quantidade necessária a elevar a temperatura do sistema de 25,1 para 52,4. E aí eu uso o padrão, uma caloria altere 1 grau, 1 grama de água para chegar a esse valor. A aproximação fundamental é que o sistema é composto só por água. Isso é uma aproximação que eu uso para poder calcular a variação de entalpia, chegar a um valor aproximado. Certo? Eu faço essa pequena aproximação. Tá bom? Então isso aqui já seria um pequeno valor. Agora, presta atenção. Como a entalpia saiu do sistema, entalpia saiu. Depois que a temperatura inicial voltar a ser igual depois que a temperatura final voltar a ser igual à temperatura inicial, depois que a temperatura final voltar a ser igual à temperatura inicial, depois que essa temperatura de 52,4 voltar a ser os 25,1, entalpia terá saído, calor terá saído do sistema. A entalpia de fato terá diminuído. O que era entalpia de interação virou energia cinética e foi perdida para o ambiente. Toda vez que uma transformação faz a entalpia do sistema diminuir, a gente chama reação exotérmica. E o ΔH é sempre negativo. Lembre que o delta significa final menos inicial. Então, se eu sei que o número é 8.190, o fato de ter saído entalpia, isso aqui é uma quantidade de calor que saiu do sistema, me obriga a colocar ΔH igual menos 8.190 calorias. Isso aqui é a primeira resposta. Qual o ΔH dessa transformação específica? Menos 8.190 calorias. Essa é a parte fundamental do problema. Agora tem um pequeno detalhe, para a gente de fato chegar até a resposta final. A pergunta é, qual é a variação de entalpia, ou seja, o ΔH, da dissolução de 1 mol de NaOH? 1 mol de NaOH. Qual é o ΔH da dissolução de 1 mol? Se 37,1 gramas equivalerem a 1 mol, então a resposta é essa. E eu posso colocar aqui calorias por mol. Mas 37,1 gramas não equivalem exatamente a 1 mol de NaOH. 1 mol de NaOH, 1 mol de NaOH é 40 gramas. E eu sei isso porque a massa molecular do NaOH, a massa molecular é igual a 40. Na é um átomo que pesa 23, oxigênio é um átomo que pesa 16, H é um átomo que pesa 1, 17 mais 23 dá 40. Então essa aqui é a massa molecular do NaOH. 1 mol significa, pegue em gramas a massa molecular da substância, desse jeito você vai estar pegando um mol. Então a glucose, a massa molecular é 180. Para eu pegar 1 mol de glucose, você tem que pegar 180 gramas. O ácido acético, acho que é 60 a massa molecular. Para você pegar 1 mol de ácido acético, você tem que pegar 60 gramas. O ácido oxálico, que é como se fosse um ácido acético duplo, a cobra de 2 cabeças. O ácido oxálico, a massa molecular é 90. Para eu pegar 1 mol de ácido oxálico, eu tenho que pegar 90 gramas. E assim vai, tá bom? Sacarose, que é o açúcar aí, do açucareiro. A massa molecular é 342. Para eu pegar 1 mol de sacarose, eu tenho que pegar 342 gramas. Essa é a nossa definição de mol, né? Então, 1 mol de NaOH é a massa molecular do NaOH em gramas. Então, se eu tivesse pego 40 gramas de NaOH, eu teria pego 1 mol. Eu peguei 40 gramas, não, peguei um pouquinho menos, 37,1. Se eu tivesse pego 40 gramas, 1 mol, a variação de entalpia seria um pouquinho maior. O ΔT seria um pouquinho maior, você não teria esquentado mais, você não teria perdido mais entalpia, porque eu teria dissolvido mais NaOH. Então eu preciso fazer ainda uma outra regra de 3. Se 37,1 gramas de NaOH liberou 8.190 calorias, 40 gramas, que é 1 mol, vai liberar X calorias. Essa é a outra regra de 3, para a gente chegar no valor. ΔH é tantas calorias por mol. Se vocês fizerem esse cálculo, vocês vão chegar ao valor de 8.830,189 calorias. Como isso aqui é o que teria sido liberado se a gente tivesse dissolvido 1 mol, eu posso escrever aqui por mol. Como a gente já discutiu que essa entalpia sai do sistema, eu coloco aqui menos a entalpia final. Esse é o ΔH da dissolução de 1 mol de NaOH em água. Menos 8.830,189 calorias. Menos 8.830,189 calorias por mol de NaOH dissolvido. Isso aqui já é a resposta definitiva. Se você ainda quiser converter para outra unidade de energia, beleza, vamos lá. É importante a gente trabalhar com diferentes unidades. Olha aqui, ó. Calma aí, para terminar. E a gente vai usar de novo regra de 3. Eu acho que regra de 3 é a ferramenta matemática mais útil que existe, porque ela traduz a ideia de proporção, né? Então, regra de 3, usem e abusem das regras de 3. Uma caloria equivale a 4,184 joules. Então, joule, escreve assim, J-O-U-L-E-S. Apesar de escrever assim, a gente fala joule, é o nome de um cientista que trabalhou muito com essa história de energia, o Joule. Então, esse valor aqui varia um pouquinho, mas vamos usar esse padrão. Uma caloria equivale a 4,184 joules. Ou seja, menos 8.830,189 calorias vai equivaler a X joules. O resultado é 36.945,5 joules negativo por mol. Então esse aqui
menos 36.945,5 joules por mol é o resultado da dissolução de 1 mol de NaOH em água, dado em joules, que é a outra unidade de energia. Está aqui o ΔH. Se quiser transformar para quilojoule, ai meu Deus, não termina isso, menos 36,9455 quilojoules por mol. Finalmente, está aqui a resposta. Em caloria e em joule. Esse valor é um valor aproximado da variação de entalpia da dissolução de 1 mol de NaOH sólido em água a 25 graus Celsius, pressão de uma telha. Certo? Isso é um valor aproximado. Depois, compara esse valor aqui com o valor calculado no primeiro experimento, onde a gente dissolveu, em vez de 37,1, acho que foi 17 alguma coisa. Faz o cálculo. Depois que vocês normalizarem por mol, tem que dar um valor muito próximo. Pensem por que não dá exato. Tá certo? E pensem também por que esse valor, e também calculado no primeiro experimento, é um valor aproximado. O que vocês imaginam que nesse experimento é meio que atrapalha a gente obter o resultado correto, verdadeiro, de variação de entalpia? Como é que a gente poderia melhorar esse experimento para chegar num valor mais verdadeiro, ou mais próximo do real, de variação de entalpia da dissolução de NaOH? Isso é fundamental, porque o ΔH reflete quantas vezes mais intensas são as interações daqui em relação a essa. Calcular a variação de interação é fundamental para a biologia molecular. Então pense como é que a gente poderia fazer isso. Isso aí.